Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenharia de dados e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre DataOps dentro do ciclo de vida dos dados. Então fica até o final do vídeo, valeu! Então pessoal, nós vamos falar sobre DataOps hoje dentro do ciclo de vida dos dados. DataOps é um assunto muito extenso, muito mesmo, tá? Então lembrando que como a gente está falando de um curso, de uma playlist referente a conceitos e fundamentos essenciais, né, na área de dados, aqui eu vou dar uma breve explicação, vou estar explicando alguns elementos, né, que compõem o DataOps, como ele é importante, né, dentro do ciclo de vida dos dados, como você pode estar utilizando, enfim, não vou me aprofundar muito no assunto, mas lembrando que eu sempre deixo aqui a deixa, né? E caso vocês tenham interesse de um curso específico de DataOps, igual eu falei de governança, né, no vídeo passado, vocês me falam aí, né, o interesse, que se eu ver que realmente existe uma procura, né, que realmente o pessoal está interessado de algo mais profundo sobre o assunto, a gente faz, né, eu vejo aqui como é que eu faço, porque realmente é muita coisa. Aqui é para vocês entenderem, né, como isso funciona dentro do ciclo de vida dos dados, principalmente para você que está começando ou está migrando de área, porque é sim fundamental tá entendendo não só o DataOps, mas tudo isso que eu já todos os vídeos, né, que eu tenho explicado para vocês. Já tem olha, já tem quase uns 30 vídeos, viu? Tem vídeo pra caramba, então aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo se você tá gostando, porque isso ajuda bastante. Eu espero que até o momento que você esteja vendo esse vídeo já tenha completado, né, conseguido pelo menos os 1000 inscritos aqui no canal, né, para poder estar desenvolvendo aí esse trabalho aí com vocês, beleza? Que é totalmente gratuito. Perdão. Então, a gente tá aqui, né? Tem aqui o nosso desenho aqui da onde a gente veio, de onde a gente vai, tudo que a gente já viu, certo? E hoje a gente vai ver não só o DataOps, mas um pouco de orquestração também. Vocês vão entender por quê, porque tá dentro, né, de um dos elementos ali, de umas características principais do DataOps, a parte de orquestração. Bem, principalmente, a primeira coisa principalmente não, né? Primeiramente, a primeira coisa é entender a diferença entre DevOps e DataOps, né? Vamos entender que o DataOps é como se fosse um irmão, né, ali do DevOps, certo? Então, o DevOps tanto o DevOps como o DataOps, eles são essencialmente boas práticas, certo? Para você estar ali desenvolvendo um bom trabalho dentro da área de dados, no caso do DataOps, porque o DevOps ele foi desenvolvido para poder você você criar bons hábitos, né, para você ter essa parte de boas práticas dentro da parte de desenvolvimento de software, certo? E aí criou-se o DevOps como um crescimento na área de dados, né, com a necessidade de focar dentro da área de dados boas práticas, questões específicas para a área de dados somente, separou isso, né? Porque estava ficando grande ao ponto de precisar disso. Também tem o MLOps, né? Que é do Machine Learning, entre outros FinOps, enfim, tem várias coisas direcionadas a esse Ops, tá? Então a gente vai falar aqui dos 3 elementos principais do DataOps, né? Automatização de processos, que envolve também a parte de orquestração, ou seja, automatizar, ter menos aquela questão do ser humano, né, interferindo dentro das pipelines, dentro do processamento dos processos, né? Ou seja, menos erro humano, mais agilidade, né, velocidade na hora de estar rodando ali uma pipeline, porque às vezes você precisa rodar isso de madrugada, no horário, então você ganha produtividade, você está fazendo isso em paralelo a outras questões, outras atividades, né? A parte de orquestração vai fazer com que você opere, né, orquestre essa automatização, essa pipeline, a ordem com que as coisas irão ocorrer, e automaticamente você vai conseguir verificar, né, ali, colocar qualidade, né, pontos de qualidade dentro dessa automatização e dessa orquestração, né, dos processos dentro ali do ciclo de vida dos dados, tá? Questão de observabilidade e monitoramento, temos ali a questão de você poder ter a capacidade, né, de medir, a capacidade de conferir, né, como estão sendo utilizados os recursos,
se você está tendo uma latência muito grande num determinado ponto ali do ciclo de vida dos dados, às vezes durante a ingestão ou durante ali um processo da parte de processamento, né, de transformação, ou é na parte de consumo, você verificar, igual eu falei, essa parte de recursos, às vezes você está disponibilizando um recurso desnecessário para realizar um processo e você vai buscar essa otimização, certo? Essa otimização desses processos dentro de uma pipeline, né, de dados, por exemplo. Ver essa questão de anomalias, se realmente os processos que você definiu ali na parte de automatização e a parte de orquestração, se realmente estão fazendo sentido, né? Se está trazendo a qualidade, se a questão da qualidade, né? Que você lá desenvolveu o código, você pede lá para não vir nulos, né? Para que venha somente as linhas X, Y, Z, somente valores maior que não sei o quê. Enfim, você também ter a capacidade de monitorar toda a parte da linhagem dos dados, que a gente já falou também, ou seja, da onde está vindo o dado, para onde ele vai, onde é que está exatamente o erro, o que está acontecendo, monitorar a questão dos logs, tá? A parte de colaboração entre equipes e cultura ágil, ou seja, usar metodologias ágeis, Kanban, Scrum, usar onboard, né, com task, com a parte das cerimônias, né, retro, review, tudo isso ajuda, né, a todo mundo estar falando a mesma língua, mesmo que entre equipes diferentes, todo mundo vai estar trabalhando com o mesmo método, então facilita a colaboração para que todos os processos que envolvem ali o ciclo de vida dos dados sejam utilizados da melhor maneira. E aí, como eu sempre falo, né, ali um pouco mais focado dentro de cada etapa, né, a gente tem aqui o DataOps dentro da etapa de gestão e armazenamento de dados, que basicamente vai envolver o que eu acabei de falar no slide passado, mas é bom reforçar aqui que você precisa monitorar as mudanças em relação à origem. Você tem que lembrar que você está, muitas das vezes, está consumindo dados de terceiros, né? Então, monitorar se realmente não houve nenhuma mudança. Às vezes, a forma com que os dados do terceiro são gerados foi alterado, o horário de disponibilidade desses dados pode ter sido alterado também, a forma, né, a latência, a velocidade com que de upload, download, pode ter tido alguma alteração. Então, monitorar para ver se realmente os dados estão sendo gerados e se você está realmente fazendo essa ingestão como sempre foi feita. E gerar alertas, tá? Essa questão que eu falei de monitoramento e observabilidade que vem aqui em seguida, né? Exatamente você ter essa capacidade de gerar alertas em relação a falhas, seja recebendo um e-mail, seja um SMS, seja, não sei, alguma forma com que você consiga saber que isso que há um problema, tá? Porque se você for deixando, às vezes passou lá um mês, um ano, você tá sempre tendo aquele problema, e aí o custo tá aumentando, ninguém descobre, ninguém entende por quê, ou alguma coisa não tá vindo da forma correta, o dado tá perdendo qualidade, tá? Isso que também tudo envolve qualidade, a gente não pode esquecer disso, tá? E sempre buscar essa melhoria contínua. Eu botei aqui na parte de ingestão e armazenamento, mas a melhoria contínua serve para tudo, né? E aí envolve aquela parte ali da colaboração em equipes, metodologias ágeis, então buscar sempre melhorar, sempre buscar o melhor para dentro ali dos processos que você está realizando. Em relação ao DataOps na parte de transformação e distribuição dos dados, então, gerir, né, essa parte de qualidade dos dados, ou seja, será que os dados estão vindo com a qualidade necessária ali, desde a ingestão até a parte de transformação. A gente sabe que trazer essa qualidade dos dados é mais aqui nessa parte mesmo de transformação dos dados, né? Você faz ali camadas bronze, silver e gold, ou vai direto para um data warehouse no caso de um ETL, não no caso de um ELT, como é o que eu falei aqui anteriormente, né? Das camadas bronze, silver e gold. Mas, assim, você ter essa capacidade de gerir, né? Como eu falei, o DataOps, eles são boas práticas. Então, boas práticas em relação a isso. Monitoramento de esteira, né? De CI/CD, ou seja, monitorar a utilização dos recursos. Um dos princípios que trouxe ali, né? Um dos elementos que o DataOps trouxe o DevOps, essa questão de esteira, né? De CI/CD, ou seja, o Continuous Integration e Continuous Deliveries, né? Delivery. Então, monitorar versionamento de código, ver se
É fazer uma autogestão, né? É envolver esse elemento de, como eu falei, de automação, observabilidade, isso também ajuda nessa autogestão, ter capacidade de se adaptar a mudanças, tá? Não ficar tendo sempre essa interferência manual, humana, né, dentro dos códigos. Isso é muito importante, né? Então, monitorar também essa utilização dos recursos que envolve, que vai sempre envolver, no final das contas, a parte financeira, tá? E melhoria contínua, botei aqui novamente a parte de melhoria contínua, porque realmente envolve tudo. Então, relembrando aqui antes de finalizar, né? A gente tem automação e orquestração, tá? Que são fundamentais para essa questão de esteira CI/CD, questão de menos foi foda, né? Menos, perdão, menos interação humana, né? Deixar mais automatizado, mais rápido, gerar alertas. Então, assim, menos você vai botar menos a mão ali e deixar mais funcionando sozinho, apenas realmente fazendo essa parte de monitoramento e observabilidade, para ver se os fluxos, né, eles estão realmente funcionando na ordem correta, de forma otimizada, e sempre pensando, claro, na questão humana, quando a gente diz em relação ali à integração de equipes, a cultura da empresa. Lembrando que tudo isso aqui também envolve muita questão de maturidade dos dados, ou seja, quanto maior a maturidade da empresa em relação aos dados, melhor vai ser a utilização e a criação desses processos todos que eu estou falando junto com o Daytops, tá? Nem sempre a empresa vai conseguir já iniciar, por exemplo, usando um Airflow, usando uma outra ferramenta mais avançada. Às vezes começa só com um agendamento simples ali, com Chrome Job, ali com Glue dentro da AWS, com um agendamento mais simples, até um agendamento mesmo do Windows, tá? O Windows tem agendamento ali para você disparar, por exemplo, um código em Python. Enfim, o que importa aqui é você sempre buscar essa melhoria contínua, sempre buscar o melhor para dentro da empresa, dentro do cliente que você está trabalhando, e também dentro dos recursos que estão disponibilizados para você, porque às vezes você quer fazer mais, mas nem sempre a empresa tem os recursos, ou por questões até de segurança, compliance, enfim, ela não disponibiliza isso, né? Então, assim, né, a gente tem que entender, assim, é complexo pra caramba, porque assim, tudo que eu passei pra vocês até hoje vai estar sempre uma coisa gerando a outra, uma coisa influenciando a outra. Por isso que é tão importante vocês conhecerem isso. Igual eu falei, aqui a gente não tá aprofundando. Eu acho que só de Daytops daria mais 20 vídeos, entendeu? Porque realmente tem muitos elementos, muitas explicações de cada item, mas aqui, com o que eu passei para vocês, eu garanto que vocês vão ter uma noção suficiente de que quando vocês estiverem dentro de uma empresa que talvez já tenha seus processos, ou você esteja criando do zero, você fala, cara, o mínimo que eu preciso ter, o mínimo que eu preciso fazer em relação ao uso do Daytops é isso aqui, né? O mínimo de automatização, né? Automação para que eu possa ganhar produtividade, fazer até uma outra atividade, monitorar, observar, né, orquestrar, que tem a ver com a parte da automação, fazer monitoramento e observar se realmente como é que está sendo gasto os recursos, está funcionando tudo da forma correta, se não está tendo nenhum tipo de gargalo, né? E dependendo do tamanho, você vai ter provavelmente uma equipe e como essa equipe vai estar acompanhando isso. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até a próxima. Valeu, um abraço.